de quando ele morava no Japão, uma história mais simples, mais voltada para a família dele. E depois tem Tenshin Tóquio, quando ele vai estudar, né? Era isso mesmo, quando ele vai estudar, que tô lembrando da história agora, né? Que, que tipo assim, eu não preparei nada para fazer o vídeo, não, porque eu vou falar tudo do tipo, do que eu lembro, assim, de experiência, né? Tudo que eu lembro. Pra gente, meu monitor que apagou aqui. Tá com comando de desligar sozinho depois de um tempo. E aí então, depois que o Tenchi vai estudar na universidade, tem que mudar de cidade, né? E aí é onde se passa a história, né? Quando começa a segunda temporada, que é Tenchi em Tóquio, né? Então, esse anime também era muito bom, fez muito sucesso no Band Kids. Ele ficava em segundo lugar, né? Que era assim o Band Kids. Tinha dois desenhos que eram mais ou menos, né? Mas tinha dois desenhos, no caso que era dois anime, que lideravam. Tipo, era o Dragon Ball em primeiro lugar, era também a. E era o Tenshinmui em segundo, né? Em janeiro, quando o Dragon Ball tava perto de zerar, e o Band Kids, o Tenshinmui também tava rebentando, tava no auge, que o programa tava, nossa, agora não tem como ficar melhor, né? Tava show de bola, meu, um calor desgramado, meu, na época, lá em casa, né? Falando que tava um calor desgramado. Band Kids tava arrebentando, tava muito sucesso mesmo na época. Dragon Ball tava nos melhores episódios, Dragon Ball de Cell na época, né? Que seria com os novos episódios que a Band anunciou aí os 3 meses no ano de 2000, que no final de 2001, acho que não lembro, acho que foi, eu não lembro mais não, gente, mas eu acredito que foi lá para outubro de 2000, mais ou menos, que estreou o Dragon Ball de Cell na Band, né? E então, o Band Kids, caralho, agora eu perdi o fio da meada aqui. Peraí, deixa eu puxar o fio da meada aqui. Então, vamos lá. Então, aí tô falando do Tenshinmui, né? Então, agora, gente, eu vou pular um pouquinho. O Band Kids já teve até a cogitação, né? Quem acompanhava deve lembrar que chegou, né, um fã que na época era o seguinte, quando a internet estava ainda engatinhando, então tinha aquele negócio de mandar cartinha, sabe? Então a Kira, no caso, que era apresentada pelo Renata Sayuri, ela tinha, né, ela lia essas cartinhas durante o programa. Então todo mundo fala, eu gosto mais de Dragon Ball, eu gosto mais do anime, gosto mais de Tenshinmui. Tinha também um outro desenho que era o desenho mais ruim que tinha no programa, que a gente zoava muito na época, que era o Seis Biônico, né? Que era uma família lá que tinha sofrido um acidente. Eles eram uma família de cientistas, parece, tinham sofrido um acidente. Aí eles tiveram que fazer uns corpos cibernéticos para eles lá. E eles passaram a ser os heróis da cidade. É uma família que era uma família de herói, né, podemos dizer assim. O desenho era bem ruim, sim, ele era ruim, um desenho antigo pra dedéu. A tecnologia, sim, que se passava na história do desenho. Esse desenho era um desenho americano, não era anime não. Ele se não batia, assim, sabe, assim, com a realidade da época, né? Tipo, assim, um desenho, vamos supor que ele era, eu não lembro, mas ele devia ser mais ou menos da década de 70 ou 80, no máximo até no final da década de 80, né? Então, ele era o pior anime, não, o pior desenho do programa, e a gente zoava pra caramba, principalmente quando a Akira lia alguma carta que falava que a pessoa gostava, tipo, aí eu li a carta do fulano que gostava mais do Seis Biônicos. Eu falava, eu gosto mais do Seis Biônicos. Aí nós zoávamos assim na frente da televisão, porque era o desenho mais ruim, né? Que a gente gostava mais de Dragon Ball, depois ele gostava do Tenshinmui, né? E o El Hazard em si nunca chegou a dar muita audiência na época, nunca. Assim, ele era bom, o El Hazard era um anime muito bom na época. Fez muito sucesso no Band Kids, mas assim, não emplacou, né, que nem foi no caso do Dragon Ball e o Tenshinmui. O Band Kids, infelizmente, agora vou puxar mais pro final do Band Kids, ele sofreu dois problemas, né, vamos supor, um boicote, né, foi um boicote, né, provocado pela Globo, e também a falta de inteligência da Band, né, que tirou o programa do ar assim, do nada, assim, sem mais sem menos. Eles podiam ter investido mais no programa e não investiram, deixaram acabar, mas por falta de sabedoria, né. Eu falo boicote por parte da Globo, porque aconteceu o seguinte, como a Globo, não, como a Band na época ia
transmitiu. Como tava dando audiência no Dragon Ball de Cell, a Band tava muito satisfeito com a audiência, o programa Band Kids estava incomodando até a Globo, né, que era mais forte na época. Hoje eu não sei se é mais forte, não estão dizendo aí que é a Record, mas eu particularmente não tô assistindo mais televisão, né? Não passo mais nem uma hora mais na frente da televisão. Então eu não tô sabendo mais disso. Mas na época a Globo liderava, né? E Band Kids, né? Da Band, no caso, tava já incomodando a audiência. Então eu acho que foi um motivo assim, a Globo puxou o tapete da Band, porque ela foi lá e comprou o Dragon Ball de Majin Buu. Por isso que na época o Dragon Ball de Majin Buu era para ser exibido na Band. A Band ia comprar os direitos na época para transmitir o Dragon Ball de Majin Buu no Band Kids. Então a gente tava tudo satisfeito. Poxa, vai passar na Band, pá, vai dar tudo certo, né? Porque o Dragon Ball tava arrebentando. A gente que era fã do Band Kids queria o Dragon Ball de Majin Buu na Band, né? Pra continuar no Band Kids e tal, que a força do Band Kids era o Dragon Ball, na verdade, que movia aquele programa era o Dragon Ball. A Band simplesmente colocava mais desenho no Band Kids pra segurar a audiência, fazer o público ficar mais tempo na frente da televisão, sintonizado na Band, no caso, no canal deles. E aí a Globo foi lá, comprou os direitos do Dragon Ball de Majin Buu, e aí o Dragon Ball de Majin Buu já ficou exclusivo da Globo. Então a Globo já preparou uma chamada legal, como a Globo já tinha um programa de desenho forte na manhã, um programa de excelente audiência, né? Na época acho que era acho que já era o Bambu Luar, parece, né? Acho que era o Bambu Luar na época, né? Em 2001. E então o programa já estava estruturado, o programa com audiência no alto, né? Lá no alto, como a Globo liderava a audiência praticamente todos os horários na época. Aí colocaram, né, o Dragon Ball, fizeram uma vinheta, assim, fizeram uma chamada espetacular. A Angélica aparecia falando do Dragon Ball, isso, assim, apresentando cada um dos personagens. Ela apresentava o Vegeta, que ela chamava de esquentadinho, ela apresentava o Trunks, que eu já não lembro o que ela falava, mas assim, era uma chamada que rolava praticamente todo dia no programa Bambu Luar, mas no final do programa, né? E eu, assim, na época eu não sabia de nada, não tinha internet, ninguém sabia de nada. O máximo de informação que a gente tinha sobre anime, sobre Band Kids, era através da revista, né? No caso da revista do Dragon Ball, só que a gente nunca comprava essas revistas. Nenhum outro colega que comprava a revista e levava lá em casa e a gente ficava olhando, né? O Trunks do futuro. Quando a gente olhava assim, a gente via assim, como a revista era só sobre o Dragon Ball, só tinha informação do Dragon Ball, né? Aí falava do Trunks do futuro, e tinha essas matérias sobre o Band Kids, sobre o anime no Brasil, que era mais por Simão mesmo, assim, era mais por Simão, né? As informações, né? E tem um fato também legal dessa revista, um fato engraçado que aconteceu, que a gente chegou, né? O colega nosso chegou com a revista lá, né? A gente foi, sentou no sofá, cada um sentado num lado, lá todo mundo olhando a revista e pá. Aí a mãe, era a revista do Dragon Ball, a gente tava olhando, né? A mãe chegou assim, comentou pro pai assim, né? Os meninos tá olhando uma revista ali, né? Tipo assim, ela tava achando que era uma revista pornô que a gente tava olhando, né? Mas era a revista do Dragon Ball, né? Aí nós falamos assim, não, né? É a revista do Dragon Ball, né? Nessas coisas, a gente nem sabia nada dessas coisas ainda, assim. Eu nunca tinha visto uma revista pornô na época. Nessa época aí, eu só queria assistir desenho, não tava nem pensando no Fap ainda não. Então, gente, bom, vamos voltar. Então, daí pra frente, quando a Globo comprou, né, os direitos autorais do Dragon Ball, comprou lá os direitos de exibição, não os direitos autorais, não, comprou os direitos de exibição do Dragon Ball, né, de Majin Buu. Band Kids começou a brochar, o programa começou a brochar. Mas ele começou a brochar muito rápido, porque já começou a sair episódio repetido, que foi o que aconteceu no dia 6 e 7 de março, que eles exibiram foi o mesmo programa que passou num dia, passou no outro, repetindo. Eles praticamente repetiram, não sei se eles não gravaram, sei lá, ou eles já estavam com o projeto de acabar com o Band Kids para estrear outro programa lá, né? Mas eu sei que repetiu, foi dia 6 e dia 7 de março de 2001, nunca esqueci esse dia, meu. Aí a gente já começava, né, a perceber, eu comecei que era todo mundo assistiu o Band Kids lá em casa, começou a ser só eu, né? Ou seja, o público já foi afastando, né? Eu, como era mais fã sempre vai ficar até o final, né? Até as últimas consequências.